As paz da parte do Senhor Jesus, que bom chegar até você nessa oportunidade, ainda vivendo esses momentos difíceis, momentos em que nós estamos aprendendo a viver nessa quarentena. Eu quero chegar até você e pensar com você nessa noite sobre renovação diária. Renovação diária. Eu quero convidar você nessa noite a pensar comigo sobre esse tema. Um tema onde que nós estamos vivenciando momentos difíceis e essa renovação diária é preciso. Você precisa se renovar a cada dia. É importante para você, para a sua saúde física, para a sua saúde espiritual. Mas antes de nós lermos o texto da palavra de Deus, eu quero voltar domingo passado. Domingo passado, onde Deus falou tanto ao nosso coração, ali na pessoa de Moisés, quando Moisés ele busca ao Senhor e o Senhor, de uma maneira, diz para ele que enviaria um anjo para levar o povo até a terra prometida. Havia um mover de Deus ali, através do anjo, através da promessa que Deus havia feito aos patriarcas. Embora tudo isso acontecesse na vida de Moisés, é um fato muito interessante que eu queria chamar a sua atenção, é que Moisés diz para Deus, olha, se o Senhor não for conosco, não adianta nem trazer isso, não adianta nada disso se o Senhor não estiver conosco. Fiquei pensando nisso, nessa palavra de Moisés, quando Moisés traz essa palavra que ele precisa do Senhor com ele. Nós precisamos do Senhor conosco. Não adianta a bênção se o Senhor não estiver conosco. Eu quero ler um texto da palavra de Deus. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 4, versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgarrar-nos, interiormente estamos sendo renovados de dia em dia, ou dia após dia. Essa palavra de Paulo à igreja de Coríntios. Essa palavra aqui me chamou muita atenção, me fez ver também um testemunho que nós trouxemos na última mensagem. Eu não sei se você vai lembrar, nós falamos de um pastor, esse pastor encontra com um jovem da igreja, e esse jovem da igreja questionando o pastor sobre os milagres que acontecia no Velho Testamento, no Novo Testamento, que hoje esses milagres não acontecem mais. E o fato me chamou muita atenção que esse pastor, conversando com esse jovem, diz, olha, eu também questionei a Deus sobre isso. E o jovem perguntou, mas pastor, qual foi a resposta de Deus? Ele disse, a resposta de Deus talvez você não vai gostar. E ele falou, mas o que Deus falou para o pastor? Ele diz assim, vocês querem ter os milagres que eles tiveram no passado, que eles presenciaram no passado, o sobrenatural na vida desses homens, sem fazer o que eles faziam. Ou seja, nós queremos os milagres, nós queremos as experiências, mas nós não fazemos o que aqueles homens fizeram. Isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção porque me fez lembrar de um livro que eu li. Um livro que marcou muito a minha vida, eu já passei isso para a igreja, já disse esse livro, já orientei os irmãos a lerem esse livro. O livro é o Ivan, o soldado que enfrentou o terror policial soviético. É uma história muito bonita de um jovem e ele vivencia um momento muito particular com Deus. Um momento de intimidade, um momento de uma renovação diária. A nossa renovação que nós precisamos hoje, e o texto vai dizer aqui, é interiormente. Porque fisicamente, a nossa tendência é com o tempo nós envelhecermos. As nossas forças nós não temos mais. Mas diz o texto que interiormente esse espírito se renova dia após dia. Pois bem, pensando assim e com essa leitura desse livro, eu pude entender algumas coisas que Deus deseja para nós. A primeira delas é que Deus sempre tem um relacionamento, deseja ter um relacionamento com você. Esse é o desejo de Deus, esse é o interesse de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, você tem o costume de ler a Bíblia, você vai perceber esse desejo de Deus de falar com o homem, de se comunicar com o homem por diversas vezes. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, se você tiver a oportunidade, leia lá, diz a Bíblia que o Senhor
descia e chegava ao jardim, passeava no jardim, e ali estava o casal. E esse ato de Deus descer ali, de caminhar pelo jardim, é sinal de relacionamento. Ele queria se relacionar com o homem. Esse é um desejo de Deus. E se é um desejo de Deus, muito mais de nós, que temos essa necessidade de um ser espiritual muito maior que nós precisamos buscar. Isso me chamou muita atenção. Isso demonstra o amor de Deus para conosco. Porque isso lá desde a criação. Essa é uma expectativa de Deus em se comunicar com o homem. Independente se o homem é pecador, se não é pecador, esse é o interesse, essa é uma vontade de Deus para com o homem. Porém, nós precisamos entender que não é só nos momentos de culto, não é só nos domingos, ou algumas quartas-feiras, ou em alguns pequenos grupos, ou alguns movimentos, alguns eventos gospel, ou evangelístico que se tem, que nós temos uma relação com Deus. Não, é muito maior. Deus não precisa de um ambiente específico para ser buscado. A Bíblia diz, eu acho isso fantástico, é quando o Senhor nos fala, né? Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. É no secreto, é no seu quarto, é também fora do seu quarto. É em qualquer lugar onde você para e onde você busca esse Senhor. Como há um Deus que tem essa necessidade de relacionar com você, você também tem essa necessidade de se relacionar com esse Deus. Então eu quero nessa noite falar com você, renove as suas forças, buscando na oração, buscando na palavra. Outro fato que é impressionante na palavra de Deus, fala sobre o pão nosso. Quando a palavra de Deus, ensinando a oração do Pai Nosso, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o momento de oração, quando você fala ali com o Senhor, agradecendo pelo pão de hoje. Amanhã, sim, amanhã é outro dia, e novamente você vai estar ali para agradecer esse pão que você tem recebido. Isso é intimidade, isso é buscar ao Senhor, manhã após manhã, uma renovação diária. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida, é isso que o Senhor quer fazer na minha vida. Embora nós estejamos ocupados com algumas atividades, e é necessário que estejamos mesmo ocupados, seja com trabalho, seja com serviço de casa, seja com outras coisas, mas é necessário que você aprenda. Existe uma necessidade de uma renovação diária. E começa pela oração, começa pela leitura da palavra de Deus. Essa é a expectativa de Deus. Um Deus que se relaciona com você através da oração e da palavra de Deus. Continua sendo o mesmo Jesus, Jesus não muda, é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. O que muda? Muda esse desejo nosso de buscar essa renovação diária, de orar, de buscar a palavra. Eu quero pensar com você, no Velho Testamento nos deixa claro que alguns homens tiveram essas marcas de se aproximar do Senhor, de se relacionar com o Senhor. Nós lemos domingo passado sobre Moisés. E se você lembrar, Moisés ele saía fora do arraial. Tinha uma tenda, a tenda do encontro. Ali todos podiam ir e se encontrar com o Senhor. O Senhor estava ali naquela tenda. E Moisés sai da tenda, do arraial, e vai ao encontro daquela tenda. E diz a Bíblia que todo o arraial, todo o povo de Israel ficava à porta das suas tendas para verem Moisés entrar. E quando Moisés entrava naquela tenda, diz a Bíblia que a nuvem do poder da glória do Senhor descia sobre aquele lugar. Que momento fantástico! Momento em que Deus está ali falando com Moisés, está abrindo o coração para Moisés. E a Bíblia diz que aquele momento era como se um amigo falasse para um amigo. Eu não sei se você consegue perceber isso. Se você tem amigos, amigos é o momento que você tem prazer de estar com um amigo. É diferente de colega, de conhecido. Amigo não, amigo você abre o coração, você chora, você reclama. Porque há um grau de intimidade. Moisés e Deus tinham esse grau de intimidade. O que falta muitas vezes para nós é esse grau de intimidade. Essa busca diária. Como nós lemos em Êxodo, domingo passado. Quando o Senhor estava presente na vida de Moisés. Assim também na vida de José, de Daniel, de Paulo.
de Pedro, de homens que buscaram o Senhor, do Ivan, desse jovem que nós falamos aqui do livro dele, que tinha uma intimidade com o Senhor e grandes coisas o Senhor fez na vida dele. Porém, eu quero ler um texto da palavra de Deus, que diz assim, Salmos 14, versículo 2. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Essa palavra me chamou muita atenção. O salmista diz que dois princípios aqui, quando Deus olha do céu. Primeiro, ele busca pessoas que tenham entendimento. Entendimento da palavra. Entendimento de conhecimento das Escrituras. Entendimento aqui é de saber o que Deus quer para a sua vida. Mas em outro lugar também, ainda nesse texto, quando ele fala dessa busca, Deus procura aqueles que buscam. Você tem buscado ao Senhor? De que maneira você tem buscado ao Senhor? Como você faz essa busca? Eu tenho encontrado algumas pessoas e eu tenho presenciado a vida espiritual dessas pessoas, como essas pessoas estavam vivenciando um momento de glória, momento do altar, momento da unção, como eles se perderam na caminhada cristã. Hoje eles estão frios na fé, estão céticos, não querem mais um relacionamento com Deus, não oram, não leem a Bíblia, não tem mais o prazer da comunhão na igreja. Se esfriaram, por quê? Porque deixaram de buscar o Senhor. É esse Deus que do céu olha e busca alguém que tenha entendimento, mas que busca o Senhor. Essa palavra me chamou muita atenção. Alguém que busque a Deus no relacionamento de interesse no Senhor. A questão é, poucos são os que buscam o Senhor. Alguns costumam dizer, pastor, eu estou tendo dificuldade, eu não consigo. Pastor, olha, a minha vida está assim. Eu tenho vivenciado momentos difíceis, momentos de desemprego, momento de escassez, momento de doença. Mas isso tudo, meus irmãos, é o momento de você parar e analisar, de você voltar a buscar o Senhor, como você fazia no passado, como você tinha no primeiro amor. Aquela vivência do primeiro amor, quando você gostava, quando você tinha prazer de ler a Bíblia, quando você tinha prazer de estar na comunhão com os irmãos. Então, muitas vezes, como eu disse nessa caminhada, algumas coisas se apresentam e nós desistimos. Eu quero lembrar você, o problema é que muitos crentes que deixam de ser alguém em que Deus procura para ser alguém que Deus rejeita. Isso é muito sério. O problema é que muitos crentes deixam de ser alguém em que Deus procura para ser alguém que Deus rejeita. Será que Deus tem te rejeitado? Será que Deus tem te buscado? Será que Deus te procura? Algum tempo atrás eu disse, Deus não perde tempo. E se existe uma coisa que Deus não perde tempo, é com aquele que não quer ser um adorador. Deus não perde tempo com essas pessoas. Porque se você não é um adorador, você é um murmurador. Isso faz toda a diferença. Mas há algo que nós precisamos nessa noite renovar. É esse espírito. E eu quero convidar você a renovar esse espírito. Talvez um espírito abatido, cansado, talvez de tantas notícias ruins da pandemia, de amigos que talvez estejam doentes, pessoas que morreram. Talvez você está vivenciando talvez um quadro de desemprego. Mas eu quero falar para você, não deixe de buscar uma renovação diária com o Senhor. Por fim, eu quero lembrar você de um testemunho. Um testemunho que fala muito ao meu coração. De uma igreja, eu já contei isso para a minha igreja. Talvez um testemunho cômico, engraçado, mas um testemunho que me chama muita atenção, que vai falar de uma busca, que vai falar de oração. Uma igreja buscava ao Senhor em oração constantemente, na palavra, na oração. E ela tinha um objetivo. O objetivo dessa igreja era orar contra um centro espírita, que ficava em frente a essa igreja. E por algumas vezes, esse centro espírita incomodava a igreja, como a igreja também incomodava o centro espírita. O fato é que isso foi se prolongando, e a igreja começou a interceder, para que, de certa forma, aquele centro espírita acabasse com as reuniões, porque estava incomodando a igreja. O tempo foi passando, a igreja orando, aquela busca.
A história conta que houve um temporal naquela cidade, muito forte. E um raio caiu sobre o barracão desse centro espírita. Pegou fogo, destruiu o centro espírita. O fato é que aqueles frequentadores do centro espírita souberam que a igreja estava orando para que o centro espírita fosse de alguma forma paralisado seus trabalhos, para que não existisse mais aquele trabalho. O que os líderes desse centro espírita fizeram? Processaram a igreja, levaram a igreja em juízo. E o juiz recebeu a causa. Você imagina o juiz recebendo uma causa e ali está o parecer do centro espírita condenando a igreja de ter orado e Deus respondido para essa igreja de maneira com fogo, com raio, destruindo o centro espírita. Por outro lado, a igreja, que não cria na sua oração. Porque na tese da igreja, a igreja falou assim, olha, nós não oramos, mas nós não tínhamos esse momento assim de entender que isso ia acontecer. E o juiz está diante de uma situação bem interessante. Um povo que não ora, mas crê na oração do outro. O outro que orou, mas não crê que a sua oração funcionou. Isso me chamou muita atenção. Ambos os lados, diferente do outro contexto religioso de adoração. Mas um que não cria, passou a crer. O outro que cria, passou a não crer. Mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que você creia no Deus que você ora, no Deus que você busca, nessa renovação diária. E como eu disse, é muito mais do que um culto, é muito mais do que uma celebração, é muito mais do que alguns momentos. Renovação diária é uma intimidade que você tem que ter com Deus, a cada momento. É indo para o seu trabalho, é na educação com seus filhos, é em casa com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos, é também na igreja, é aonde você estiver. Aonde você estiver, busque uma renovação diária. Eu quero orar pela tua vida e pedir a bênção de Deus para você. Entendendo que a cada momento Deus deseja para nós uma renovação diária. E tem que começar de você. Tem que começar de mim. Essa busca pela oração e pela palavra. Vamos orar? Deus eterno, louvamos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa renovação diária possa estar presente nas nossas vidas. Continue nos abençoando. Continue abençoando essas famílias que têm acompanhado.